Olá, eu sou Isaura Amorim e este é o Azen, um produto revolucionário que tem como objetivo inserir a espiritualidade nos negócios. Estamos há 2 semanas estudando temas variados. Estes temas são escolhidos pelas pessoas que participam, pelos nossos colaboradores e pelas pessoas que nos seguem nas redes sociais, que sugerem o tema a ser abordado. Como todas as semanas, as 2 últimas semanas, o tema de hoje é formação do destino. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre a formação do seu destino. E aí já vai uma pergunta para você. Você que está me ouvindo aí, você acredita em destino? Você acredita que você já veio a esse mundo com a tua rota pré-determinada e que você nasceu assim, vai ser assim e vai morrer assim? Você acredita que as pessoas que são pobres, que nasceram com dificuldade, vão continuar com dificuldade? Você acredita que as pessoas que têm algum tipo de problema, por exemplo, nas doenças que passam de pai para filho, as doenças genéticas, por exemplo, pessoas que têm histórico na família de ter infarto, você acredita que você também terá? Nós vamos responder todas essas questões hoje na nossa conversa sobre a formação do destino. Para entender essa questão da formação do destino, é importante que você saiba que existe sim algumas heranças, existe sim algumas coisas que já são pré-determinadas na nossa vida, que nós já herdamos, mas que existe também a forma de modificar tudo isso. Se você pegar o seu destino, na verdade, imagine uma pizza. Só que ao invés de dividida em 8 pedaços, por exemplo, você vai dividir essa pizza em apenas 3 pedaços. E a divisão vai ser da seguinte forma: 50% delas, da pizza, vamos imaginar transformando isso para a nossa vida, 50% da pizza é os seus antepassados, a influência do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô, essa galera toda aí que antecedeu você. Ou seja, 50% do que você é já veio formado, você herdou. Portanto, tem uma influência muito grande na sua vida. É importante que você saiba disso. Daí sobra mais 50%, que aí é onde está o segredo, na verdade. Está o pulo do gato. 50% da seguinte maneira dividido: 25% você tem aí na condução do seu destino o que nós chamamos de espíritos protetores ou espíritos elevados. Para aqueles que acreditam em anjo da guarda, por exemplo, imagine que seja o seu anjo da guarda. 1% você tem aí a ajuda dessa galera toda aí, desse povo que tem a capacidade maior que você. E se você tiver 100% andando corretinho, você terá a ajuda deles. E depois você tem mais 25%, que aí compete a você, que é onde você pode mudar tudo, que é um negócio chamado livre-arbítrio. Quando Deus criou este mundo, viu que estava muito bom, e aqui estava nós para reinar sobre tudo que há na terra. E Deus nos deu o livre-arbítrio, para que nós possamos fazer na nossa vida o que a gente quiser. Inclusive tem até um poema chinês que diz o seguinte, que o problema da humanidade é que Deus fala assim para tudo. Você já parou para pensar nisso? Que Deus fala assim para tudo? Entre aspas, isso é verdade. Quer ver um exemplo? Se você falar assim, eu vou brigar com alguém, Deus não vai impedir que você brigue. Ele vai dizer assim, olha, você pode brigar, você sabe que você vai pagar por isso, vai ter consequência. Vai ter contas a pagar, mas você pode ir lá e brigar. Ele não vai impedir você de fazer. Se você falar assim, eu quero roubar, Deus não vai impedir que você rouba. Ele vai apoiar você na sua decisão. Sabendo você que ela é uma decisão 100% tua e não tem nada a ver com Deus. Você tomou a decisão de fazer. Então veja você, na tua vida, na nossa vida, tudo depende de nós, desse negócio do livre-arbítrio. E quando a gente tem a inteligência boa para colocar esse livre-arbítrio para funcionar, sabe o que a gente faz? Primeiro, a gente vai fazer um checklist de tudo que a gente herdou, vamos dizer assim, dos nossos antepassados, nossos pais, que não é muito legal.
E aí sabe o que a gente faz? Por meio do livre-arbítrio nós vamos eliminar tudo isso. E depois, se tiver alguma coisa que for muito difícil, nós vamos orar para que Deus, por meio desses espíritos protetores que Ele nos dá, né, para nos auxiliar, a gente consiga corrigir aquilo que a gente julga que está errado. Se pensarmos desta forma, se agirmos desta forma, com certeza absoluta você vai chegar no seu objetivo. É importante que você tenha essa percepção. Então, quando você pensa em destino, saiba, você não nasceu predestinado para ter problema, né? Você não nasceu predestinado para ter doenças, para ter problema em casa, com a família, para ter desarmonia. Tem aqueles que falam assim, eu nasci para viver sozinho. Isso não acontece não. Deus, quando criou o mundo, te deu apenas uma opção, não te deu duas, só uma. A opção de ser feliz, a opção de ser próspero, de ser bem-sucedido, de ter bons relacionamentos, bons amigos. Caso você não tenha, tem a ver com seu livre-arbítrio, basta você fazer uma reflexão. Ok? Então vamos aqui continuar. É importante saber o seguinte, que para modificar nosso destino, não nos resta outro meio se não utilizarmos as leis mentais. Eu não sei se você sabe, mas este mundo ele é regido por leis mentais. Você é regido pela sua mente. Dentro da sua mente existem algumas leis que elas são implacáveis e que você não tem condição de fugir delas. São leis que, se você não seguir, você vai ter problema. Quer ver um exemplo? Imagine que você está andando de carro, por exemplo. Lá na frente você vê uma plaquinha assim, esta via é 90 por hora. Você respeita a placa? Não sei. Mas mais à frente está dizendo assim, olha, tem um radar daqui a 500 metros e vai te multar se você passar acima de 80 por hora. O que vai acontecer? Você vai respeitar o radar, não vai? Por quê? Porque o radar tem autoridade em primeiro lugar. E também porque é uma lei de trânsito. Isso é uma lei e não adianta você violar. Se você violar, você vai pagar a conta por isso. Então as leis elas estão aí para ser seguidas. As leis mentais funcionam da mesma forma. O destino, a formação do seu destino, a formação da sua vida, se ela é próspera ou não, se você tem resultado no teu trabalho ou não, tudo isso tem a ver com a tua forma de pensar. Os teus pensamentos é que vão moldar os seus destinos, né? Ou o seu destino. Então o que a gente tem que fazer? Gerenciar os nossos pensamentos. Quando a gente pensar em coisas ruins, é importante que a gente direcione a nossa mente para o lado bom, para o lado verdadeiro, direcionamente para Deus, que esta é a melhor forma de formar o destino. Continuando, a gente vai pensar da seguinte maneira, ou seja, devemos delinear coisas boas na mente, gravá-las no subconsciente e cultivar o hábito de mentalizar essas coisas boas, mesmo inconscientemente. Ou seja, temos que imaginar sempre coisas boas. A primeira coisa é imaginar, depois é concentrar. É passar o dia pensando apenas em coisas boas. E você no dia a dia? Quando você sai da sua casa de manhã, quando você pensa nas pessoas, quando você pensa no seu trabalho, quando você pensa nos seus amigos, qual é o pensamento que vem imediatamente à sua cabeça? Se vier pensamentos bons, pensamentos positivos, altruísticos, você está no caminho certo. Se vier pensamentos negativos, sabe o que você tem que fazer? Modificar a rota dos seus pensamentos. Trocar o pensamento negativo por algo positivo. Sabe aquelas pessoas que têm o hábito de ficar reclamando de tudo? Reclama da chuva, reclama do sol, reclama do patrão, reclama do país, reclama do ônibus, reclama do carro, reclama de tudo. Se está chovendo, reclama que está chovendo, se está de sol, reclama que está de sol. Pois bem, primeiro você tem que saber que essas pessoas não agradam a Deus. Essas pessoas são pessoas que estão em outro nível, que não tem nada a ver com o nível divino. É mais ou menos as pessoas que estão fazendo coisas erradas, pessoas que estão trapaceando, por exemplo. São as pessoas que têm o hábito de reclamar. Reclamar não é bom. Reclamar só te leva para a desgraça. Essa é a verdade. Então a formação do destino, a primeira coisa que você precisa pensar é que você precisa mudar os seus pensamentos. Para você formar o destino, ou para modificá-lo, né? Você precisa mudar a forma de pensar. Primeira coisa que você precisa saber é que você não tem um destino ruim. Você tem apenas um único destino, que é ser bem-sucedido
em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Pois bem, pensando nas leis mentais, porque não adianta falar de formação de destino sem pensar nas leis mentais, elas são 5. A primeira lei mental que você precisa tomar muito cuidado é a lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa, né? Todo resultado tem uma causa. Então, por exemplo, imaginemos que você tem o hábito de ter dor no estômago, por exemplo. A dor no estômago, ela tem uma causa. Normalmente as pessoas que têm dor no estômago é porque tem muita raiva, muito ódio, muito rancor, né? Então esse rancor, essa tensão, né, tensiona todos os músculos e acaba estourando o estômago. É importante que você saiba que cada situação, cada resultado que você colhe, cada objetivo que tem, cada situação que manifestou na sua vida, ela tem uma causa. E esta causa é fundamental você descobrir. Então, por exemplo, você foi lá e descobriu que está com problema no estômago, já que a gente falou do estômago. Está com gastrite, por exemplo. Se está com gastrite, já está ruim. Vai ao médico para saber o que fazer para dar uma melhorada. Mas o simples fato de você ir ao médico não vai resolver o problema. Quantas pessoas você conhece que está sempre ao médico com esse mesmo problema? Porque o médico ele é necessário para resolver um problema que já existe, para resolver o problema concretizado. Mas o médico ele não consegue resolver a causa, percebe? Porque não é a especialidade dele. E a causa de qualquer infortúnio, de qualquer doença, ela é mental, ela é espiritual. E a maioria das pessoas não entendem isso ainda. Por isso que o nosso principal objetivo no AZEN é saúde, espiritualidade, negócio e autoestima. Porque as pessoas que têm essas 4 áreas da vida bem resolvidas, elas terão sucesso em qualquer coisa que vai fazer, inclusive na área da saúde. Pensando nessa questão da causa e efeito, esses dias eu fui conversar com uma amiga minha, que estava no hospital, estava muito mal, ela estava com pedra na vesícula. Tinha pedra de quase 1,5 cm lá na vesícula dela. Estava ruim mesmo, a situação dela era muito grave. Era tão grave que ela achava que ela ia morrer. E por que ela achava que ela ia morrer? Porque como ela não tinha convênio, e ela estava no hospital público, né, no pronto-socorro, nem lugar para deitar ela tinha, ela estava numa cadeira de rodas até aquele momento, uma maca ali no corredor do hospital público. Fui lá, por acaso, visitar um outro amigo e acabei encontrando essa minha amiga lá, e aí resolvi, né, que a gente precisava fazer alguma coisa para ajudar ela. A primeira coisa a fazer foi descobrir por que ela estava naquela situação, por que ela não estava num lugar adequado com uma pessoa que estava com a cirurgia marcada, porque se não fizer a cirurgia corria o risco de morrer. E os enfermeiros diziam que ela estava ali naquela maca no corredor porque não tinha vaga em nenhum leito para acomodar essa senhora, minha amiga, que chama Maria José. E aí o que acontece? Eu acabei ligando no Hospital Escola de São Bernardo, que chama Hospital Anchieta, que naquele tempo estava em atividade, agora chama Hospital de Clínicas, né? Mudou, mas antes chamava Hospital Anchieta. E aí liguei para um médico, um amigo meu, chamava Dr. Felipe, e perguntei para ele se lá tinha vaga, e ele disse que tinha. E aí eu pedi a ajuda dele para remover essa minha amiga, Dona Maria José, para este hospital, para que ela pudesse ser atendida. Pois bem, assim foi feito, isso era por volta de 11h30 da noite, quando foi 1h da manhã, ela já estava acomodada num quarto, direitinho e mais tranquila, aguardando a cirurgia para o dia seguinte, que já marcou para o dia seguinte às 10h da manhã. Até aí tudo certo, sem problema nenhum. Só que depois que ela estava acomodada, que ela estava sentadinha ali, surgiu na minha cabeça, na minha mente, o desejo de perguntar para ela a seguinte pergunta: Dona Maria José, por que a senhora está aqui? De quem que a senhora tem mágoa, tem raiva, alguma coisa do tipo? E aí ela começou a chorar e falou para mim assim: você por acaso é vidente? Eu falei: não, é porque todas as doenças elas têm uma causa. Para que elas aconteçam, para que elas se manifestem, existe uma causa e nunca é física. Essa causa é uma desarmonia em algum lugar da sua vida. E ela chorou por algum tempo e falou: tá vendo a minha filha que está aí junto com você, que veio junto com você, que está aí fora? Eu falei: sim. A Ivone, então. Pois é, faz mais de 5 anos que a gente não se fala. E eu falei assim para ela: mas então faz 5 anos que vocês não conversam? Ela falou assim: faz 5 anos que a gente não conversa. E daí eu perguntei: mas a senhora quer ficar boa? Ela disse: quero. O seu desejo é ficar boa? Faria qualquer coisa para ficar? Sim, faria. Falei: então a senhora tem uma coisa a fazer: perdoar a sua filha. Ela falou assim: mas não foi eu que errei. Eu falei: não importa quem errou, o importante é que a senhora quer ficar boa, não é? Pois bem, então
perdoe a sua filha. Assim foi feito, ela chamou a filha, perdoou, se abraçaram ali mesmo no hospital, no leito do hospital, ficaram ali algum tempo, quase 2 horas, as duas chorando ali e se perdoando, né? E assim foi feito, e eu prometi a dona Maria José que no dia seguinte eu voltava lá para visitá-la, para ver como é que tinha sido a cirurgia dela, se tinha sido bem sucedida ou não. E eu falei para ela que ia ser bem sucedida com certeza absoluta, baseado naquela ação dela. Na hora de fazer a cirurgia, quando ela desceu para o centro cirúrgico, o que aconteceu? O prontuário da dona Maria José desapareceu. E eu não sei se você que está aí do outro lado sabe, mas nenhum médico opera ninguém se não tiver o prontuário, se não tiver toda a documentação necessária para a operação e que indique que aquela pessoa está com determinado problema. E aí o que foi feito? Devolveu a dona Maria José para o centro, para o leito, né? E disse para ela assim: olha, nós vamos ter que repetir todos os seus exames primeiro antes de fazer a sua cirurgia. Assim foi feito, repetiu todos os exames e paz, meus amigos. Sabe o que aconteceu? A dona Maria José não tinha mais as pedras no rins. O pedregulho tinha desaparecido. Percebeu aí o que eu quero dizer a você? Então veja você, tudo tem uma causa. E a causa nunca é física, ela é mental, ela é espiritual. Então a primeira lei que você precisa observar na sua vida é a causa e efeito. Aquilo que você planta, você vai colher. Esta é a verdade. Plantou feijão, vai colher feijão. Plantou milho, vai colher milho. Não é possível plantar banana e colher abacaxi. Você vai plantar banana, vai colher banana. Então, observar a lei de causa e efeito é muito importante. Beleza? Esta é a primeira lei. A segunda é você saber que o mundo ele é dotado de uma sabedoria que você não tem a capacidade de medir o tamanho dessa sabedoria. E ela está em todas as partes. A sabedoria de Deus, ela rege a sua vida em todos os momentos, em qualquer lugar que você vai. E é esta sabedoria que vai nortear o seu destino, que vai nortear a sua vida. Então a formação do destino tem a ver com a sabedoria que você tem, que você aprendeu do seu pai e da sua mãe, que você aprendeu na escola, a sabedoria que você herdou dos seus antepassados, a sabedoria que você adquire na sua religião. Então é isso que vai fazer a diferença para você. Então esta é a segunda lei, é você saber que para a formação do destino existe uma sabedoria. E quando você foge dessa sabedoria, aí vai acontecer coisas que não são tão boas assim. Então esta é a segunda lei que você precisa observar. E a terceira é você saber que este mundo que é dotado desta grande sabedoria, ela tem força criadora. Portanto, você, assim como Deus, é capaz de criar tudo que você quiser por meio do poder da palavra. O poder da palavra tem a força para fazer o quê? Para modificar o seu destino. Para fazer o seu destino que era ruim, virar um destino bom. Para fazer uma situação que não está tão boa, ficar boa. Para fazer uma pessoa que está doente, ficar curada, né? Para fazer uma pessoa que está com problema financeiro, ficar rica. Essa força infinita que existe dentro do universo, também está dentro de você. E quando você fica atento a esta informação, você consegue chegar mais longe. Então essa é a terceira lei que diz que esta sabedoria infinita que está no universo, ela tem o que nós chamamos de força criadora, porque tem a ver com Deus. E tem a quarta lei. Sabe qual é a quarta lei? É que tudo que acontece na sua vida, acontece baseado na sua ideia. Este mundo verdadeiro de sabedoria infinita, de força infinita, de criação infinita, ele cria tudo por meio da ideia. Qualquer coisa que você vai fazer, primeiro você tem a ideia, depois você coloca em prática, não é assim? A formação do destino também funciona da mesma maneira. E a quinta lei é a seguinte, para você se situar aí com relação à formação do seu destino. A quinta lei é o seguinte, diz que este mundo de sabedoria infinita, que tem força infinita, que tem as ideias mais brilhantes que você pode imaginar, que está tudo dentro da sua mente, no seu universo mental, elas são colocadas em práticas pelo molde mental que você criou. Pensando desta forma, como é que funciona o destino? Imagine que você quer criar, vamos dizer assim, um recipiente para guardar café, de plástico. O que você faz? Você vai lá e contrata uma pessoa especialista nisso, um torneiro mecânico, eu acho que é isso que faz isso, cria um modelo. A partir daquela matriz, daquele modelo, você vai poder fazer em grandes quantidades quantos recipientes
de plástico para guardar café você quiser, assim? Na sua vida, no seu destino, funciona do mesmo jeito. Você tem que criar, por meio da ideia, o molde mental. Qual é o molde do destino que você quer? Eu não sei qual é o seu molde. De repente você é do tipo de pessoa que fala assim, eu sou uma pessoa desgraçada, eu sou um azarado, eu sou uma pessoa que não tenho sorte, tudo na minha vida dá errado, eu acordo de manhã com o pé esquerdo. Veja, este é o molde mental que você está criando, baseado na tua ideia e na forma errônea de pensar. A partir daí, a sabedoria ela desaparece da tua vida. Essa sabedoria que o universo tem, que tem a força criadora, não faz parte da sua vida. E aí sabe o que acontece? Vai manifestar exatamente essas coisas que você acabou de falar e pensar. A lei mental diz o seguinte, que a melhor forma de se ter sucesso é gerenciar os pensamentos. Se preocupar com o que você está colocando no seu subconsciente, porque ele vai aflorar daqui a pouco. Ele vai acontecer daqui a pouco, baseado na oportunidade necessária. Você tem a informação lá, está na ideia, está no molde. A hora que aparece a oportunidade, ele vai acontecer. É simples assim. O destino, não existe destino formado, na verdade. Você herda algumas coisas, mas Deus te deu a possibilidade de mudar tudo, de você fazer o seu destino da forma que você quiser, seja para o lado bom ou para o lado ruim. Aí depende do que você quer fazer da sua vida. Esta é a verdade verdadeira do mundo da imagem verdadeira. É tanto verdadeiro, né, que não dá nem, dá até aí um troca-língua, né? Mas é isso, você precisa aceitar que você e Deus é a mesma pessoa. E a partir daí, colocar em prática todas essas ideias baseadas nas leis mentais. Tudo bem? Agora, é lógico que não basta só saber. Saber a informação é muito pouco, porque não adianta nada você ter a informação e não saber o que fazer com ela. Ah, eu conheço, sei que agora tem as leis mentais, são 5 leis mentais que regem a minha vida. Acabei de descobrir que meu destino, ele tem 50% que já é herdado, vem dos meus antepassados, mas que eu tenho 25% que é a parte que eu tenho a orientação dos meus espíritos protetores, dos espíritos iluminados, vamos dizer assim, e tenho mais 25% que é onde eu posso mudar tudo. Tem a ver com a minha vontade, com o meu desejo de fazer. Nada disso vai adiantar nada na sua vida, vai mudar nada na sua vida, se você não mudar a sua postura mental. A postura mental é que vai fazer a diferença, baseado em todos esses conhecimentos que você acabou de adquirir. Não basta só ter o conhecimento, é preciso aplicá-los de forma correta. E quem vai fazer isso? Uma postura mental correta que diz o seguinte: uma empresa cujo presidente é a grande vida do universo, ou seja, o próprio Deus, é impossível que vá mal, então só pode prosperar. Quando se fala de postura mental, você precisa tirar de você, por exemplo, as responsabilidades. E uma postura mental boa é quando você diz que na tua empresa, quem é o presidente não é você, e sim Deus, que habita no seu interior. Que é Ele que faz as coisas acontecerem. Que as tuas obras não é você que realiza, mas sim Deus através de você. Quando você tem essa postura mental, quando você pensa desta forma, você já tem de cara 2 grandes benefícios. O primeiro é você saber que o presidente é Deus e não você. Portanto, a responsabilidade de fazer dar certo é dele e não tua, entre aspas. E segundo, que você é apenas um gerente, que Deus dá as ordens e você vai lá e executa. Desta forma você tira aquele peso grande das tuas costas, da responsabilidade, assim, cara, mas se não der certo? Ah, se não der certo eu vou lá perguntar para o chefe, porque ele sabe o que fazer para dar certo. Percebeu a diferença? Então essas 2 vantagens você já tem de imediato, quando você tem uma postura adequada, correta, uma postura mental que faz a diferença. Seja qual for a situação atual, a força motriz que gera milagres é ter a convicção de que já recebeu aquilo que busca, agradecer entusiasticamente por isso e se tornar alegre. Um dos segredos para você ter uma postura mental correta é você começar a observar o que você já tem. A maioria das pessoas elas param na fila da reclamação e esquecem de agradecer o que já tem. Lembre-se que o agradecimento
vamos dizer assim, o adubo fértil que faz você atingir os seus objetivos, que faz o seu plantio dar certo e ser uma colheita muito boa. Por meio da gratidão é que você vai fazer tudo na sua vida funcionar de forma melhor. Pense desta forma, que eu garanto a você que o seu destino melhorará, que a sua vida melhorará e você vai voltar à condição natural, que é ser feliz, ser rico e ser próspero, porque isso é a condição natural do ser humano. Como eu disse no início, Deus só te deu uma opção, a opção de ser feliz, ser próspero e ser bem-sucedido. Se você não está sendo, é porque você mudou esta condição baseado no seu livre-arbítrio, na sua condição errônea de fazer as coisas. Basta você corrigir a rota que você retomará a sua condição natural. Veja bem, a vida se torna como você quer, conforme o seu pensamento. Estamos falando de formação de destino, estamos falando da sua vida. Tudo isso tem a ver com a sua forma de pensar, porque é ela que vai nortear os caminhos, e os passos que você vai dar para atingir o seu objetivo. Olha só, vencer a si mesmo é dominar a própria mente. Você sabia disso? Querer vencer os outros é fácil. Eu quero ver você vencer você mesmo. Aí está o segredo. Serão homens e mulheres bem-sucedidos aqueles que conseguem vencer a si mesmo, aquele que consegue dominar a sua própria mente. E como é que a gente faz isso? Por fim, significa que a pessoa que domina a própria mente domina o ambiente e o destino e pode vencer todas as pessoas. Olha só, a ideia aqui não é se colocar melhor do que ninguém, mas quando você domina você mesmo, quando você domina a sua mente, as pessoas que andam por volta de você vão ver que você é uma pessoa diferente. Elas vão perceber que está diante de uma pessoa que faz a diferença, de uma pessoa proativa, de uma pessoa que tem uma forma de pensar totalmente diferenciada das demais, ou pelo menos da maioria. E sabe o que acontece? Todo mundo quer estar perto de uma pessoa que é bem-sucedida, de uma pessoa que faz a diferença, de uma pessoa que consegue realizar qualquer coisa, de uma pessoa que principalmente tem a capacidade de orientar alguém quando ela não está manifestando uma vida tão boa assim. Pense nisso, você veio nessa vida para fazer estas coisas. Pensando desse modo, pessoa bem-sucedida é quem consegue dominar a própria mente. Quem são os homens ricos? Quem são as pessoas notáveis? Os grandes políticos, os grandes atores, os grandes músicos? Essa galera toda só chegou lá, sabe por quê? Porque tem uma mente comandada. Conseguiu dominar a sua própria mente, conseguiu comandar você mesmo. Mandar os outros fazer coisas é fácil. Agora você pegar no seu colarinho e falar assim, vamos lá, carcaça imunda, vamos trabalhar um pouco mais, aí não é para qualquer um. Você ser capaz de enxergar as suas deficiências e corrigi-las, não é para qualquer um. A maioria das pessoas tem o hábito de dar desculpas, não é verdade? Só que os homens que têm sucesso, as mulheres que têm sucesso, são pessoas que comandam a sua própria mente e faz o que a maioria não consegue fazer. Norteia a sua vida por meio da espiritualidade, por meio da forma correta de fazer as coisas. Quando a gente pensa em formação de destino, existe uma outra erva daninha que impede que você chegue lá. Eu não sei se você já ouviu falar de um negócio chamado crenças limitantes. As crenças limitantes que estão fortemente arraigadas no seu subconsciente é que vai fazer você chegar ou não aonde você quer. Pensando em crença limitante, comece a analisar você. Será que você tem o sentimento do tipo, eu não consigo fazer as coisas porque meu pai não me deu educação, porque eu não consegui estudar. Eu não consigo fazer as coisas porque na minha casa sempre foi uma desordem, sempre foi uma desarmonia absoluta. Não tem. Acho que na minha casa nunca teve Deus lá dentro, só teve dificuldade. Tudo isso são crenças limitantes que você traz desde quando você é pequeno e você vai levando para a sua vida. Imagine no caso das meninas, que a mamãe lá, enquanto no momento de gravidez, dizia assim, olha, homem nenhum presta. Homem é tudo picareta, não confie em homem. Essa menina traz dentro da cabeça dela esta crença limitante. E o que a gente tem que fazer? Descobriu que tem a crença limitante, nós temos que fugir dela. A partir daí,
nós vamos conseguir construir o nosso próprio destino baseado na aceitação atual. E qual que é a aceitação atual? É que você e Deus é a mesma pessoa. E qual que foi a descoberta do problema que você tem? É que você precisa eliminá-los. Descobriu e falou assim, e não faz parte de mim, e agora por meio da espiritualidade eu vou me livrar desse problema. E você vai ter que pensar da seguinte maneira: você culpa o passado? Culpa os outros que não te entendem? Ou culpa por não te tratar bem? Ou que não cumpriram com o combinado no negócio? Culpa seus pais, seus professores? Culpa o governo? Então este é o resultado do que você está pensando agora. Isto é crença limitante. Quando você pensar dessa forma, as coisas vão continuar dando errada para você. Você tem que fazer o seguinte: olhar para todas essas pessoas que você acabou de dizer que tem problema, que criou os problemas na sua vida, e agradecê-las e perdoá-las. Estas duas ferramentinhas, perdão e gratidão, vai fazer a diferença na sua vida. Por quê? Quando você agradece, até mesmo as coisas que você julga não ser tão boas assim, você está lhe dando a oportunidade de ter um sentimento bom, um sentimento alegre, um espírito mais dócil, um espírito verdadeiro, um espírito de Deus. E Deus pensa dessa maneira: independente da situação, Deus ele não levanta a voz, ele não te julga, ele simplesmente diz: você está onde você está porque você é responsável, você se colocou aí. Então você, por meio do teu livre-arbítrio, você também tem a chance de sair. Você entrou, você consegue sair. Como é que você entra no inferno e como é que você sai dele? Toda vez que você reclama, toda vez que você xinga, que você blasfema, você entra no inferno. Toda vez que você se arrepende, que você analisa, que você começa a ver as coisas com um olhar divino, você sai do inferno e passa a ter uma vida tranquila. Então o que você tem que fazer? Todas as vezes que você tiver dificuldade, analise como é que estão os seus pensamentos e a sua forma de agir, a sua forma de pensar, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. É só isso, nada mais além disso. Parecem ser inúmeras as causas da infelicidade humana, mas dizendo numa só frase, a causa é a mente em ilusão. Olha só que interessante. Vou ler de novo para você. Parecem ser inúmeras as causas da infelicidade humana, mas dizendo numa só frase, a causa está na mente em ilusão. As pessoas vivem iludidas. Sabe a questão da hipnose coletiva? Como é que é a hipnose coletiva? Hoje você liga a televisão e o noticiário diz: olha, o Brasil está em crise, não tem emprego, ficou mais 2 milhões de pessoas desempregadas esse mês, as fábricas estão fechando, está tudo com dificuldade, o dinheiro sumiu do mercado, não tem os... Se é esse o teu caso, você precisa mudar imediatamente essa forma de pensar. Então o que a gente tem que fazer na verdade? Nós temos que livrar-nos de todas essas crenças limitantes que levam a gente ao fracasso e colocar na nossa cabeça aquilo que vai levar a gente verdadeiramente ao sucesso, que é estar cada vez mais próximo, cada vez mais perto de Deus, cada vez com a mente mais feliz. Talvez alguém se preocupe e diz: e se de repente desabar uma tragédia? Porém, essa é uma preocupação desnecessária. A tragédia, ela não vem de fora, ela não é exterior, ela é interior. Aonde que está a tragédia? Está dentro de você. Quando a gente pensar desta forma, nada vai nos criar problema. Os infortúnios também é uma forma errônea que a gente tem de pensar. Se a gente pensar de forma adequada, as coisas acontecerão. Se pensar de forma inadequada, também vai acontecer conforme o seu molde mental. O homem é originalmente maravilhoso, filho de Deus, e não precisa se preocupar com nada. Na sua concepção, você e Deus é a mesma pessoa. Logo, não há por que se preocupar. Não precisa ficar se atormentando com as situações e com as vicissitudes da vida. Basta você aceitar esta informação e tocar a sua vida e seguir em frente. Para você ter sucesso, é fundamental que você viva uma vida tranquila, uma vida feliz e uma vida embasada na verdade. Qual que é a verdade? Homem, filho de Deus, que você é o próprio Deus. Esta é a verdade absoluta e é isso que vai formar o seu destino. Outra coisa importante é você saber
que nesta questão da formação do destino, a imaginação tem uma força preponderante na sua vida. Porque a imaginação ela tem força criadora, assim como o poder da palavra. Quando você imagina, as coisas acontecem, não é verdade? Selecionar a história de pessoas bem-sucedidas e, através da meditação, sintonizar sua mente com a inteligência criadora universal. Esta é uma outra forma de você começar a imaginar coisas boas. Quando você imaginar que você quer ter sucesso, pegue alguém que você conheça que teve muito sucesso. Estude a história dele para que você possa utilizar como exemplo, para que ela possa te inspirar. A imaginação vem daí. E você, por meio da inspiração de uma pessoa, você pode imaginar o que você vai fazer da sua vida para que você também consiga ser uma pessoa bem-sucedida, para que você consiga chegar aonde você quer. Quando você imagina, quando você pensa, quando você coloca em prática, você está formando, na verdade, o seu destino. É isso que você acabou de fazer. Os pontos essenciais para o sucesso são a autodisciplina, o estudo dos assuntos afins e a contemplação e uma atitude de participação alerta com a vida. A atitude de participação alerta, autodisciplina. Você ser disciplinado para chegar onde você quer. E você ter a capacidade de contemplar aquilo que você quer. E sabe como é que você faz de forma boa? É quando você se coloca na condição de ficar semelhante. É quando você fica sintonizado. Sintonizar com Deus é a forma que você tem para atingir todos os objetivos da sua vida. É isso que você tem que fazer. Nada mais além disso. E como é que eu consigo fazer isso? Por meio da disciplina. Se você pegar qualquer pessoa bem-sucedida, um atleta bem-sucedido, é porque tem uma disciplina muito forte. O treinador diz assim, olha, você tem que treinar 8 horas por dia. Ele vai lá e treina 8 horas por dia. O treinador fala assim, você tem que fazer uma alimentação saudável. Ele vai lá e faz a alimentação saudável. O treinador fala assim, olha, você não pode ir para as baladas de final de semana. O que ele faz? Segue a orientação do treinador. E por esta razão, ele consegue ser bem-sucedido. A disciplina assegura uma conservação de energia e uma direção inteligente do pensamento e da ação. Olha que interessante. Ela assegura a conservação da energia, ela assegura a direção e o pensamento e da ação. Quando você é disciplinado, você consegue chegar mais longe. É isso que acontece. Observe isso que é muito importante. Quando a gente pensa em causa e efeito, lembra que a gente falou da causa e efeito no primeiro momento, que é a quinta lei mental? Você tem que tomar cuidado com aquilo que você joga para o universo, porque você vai jogar e ele vai te devolver. Porém, você precisa pensar que, dependendo da situação, o efeito ele pode ser diferente. Quando você provoca uma causa, o resultado pode ser diferente quando você faz isso de forma pensada. Por exemplo, se você faz o bem para alguém, você vai ter uma causa em bem. É inegável isso. Mas como será esse bem? Esse bem pode ser que não seja da forma que você imaginava. Eu vou fazer algo aqui para ter um benefício tal. Quando você pensa dessa forma, pode não acontecer. Você tem que fazer isso desapegado, porque aí o bem vai vir da forma que tiver que ser, da maneira que tiver que dar certo. A partir daí, você precisa entender que as coisas funcionam bem na sua vida. Vou te dar um exemplo disso. Uma vez eu fui comprar um carro. Olha que interessante, isso há muitos anos atrás. E aí quando eu cheguei na loja para comprar o carro, eu lembro como hoje era um Logos azul. Era 98 o ano do carro. Naquele tempo o carro valia R$9.000, eu tinha 6 para dar de entrada e queria financiar 3.000. O dono da loja perguntou, você tem como comprovar a renda? Eu falei, não trabalho, não tem olerite. Mas eu tenho como comprovar pelo extrato bancário. Não serve, ele falou, tem que ter olerite, naquele tempo não servia. Então eu não consigo financiar o carro para você. Eu falei, mas como assim? Eu tenho como pagar? Não consigo financiar. Eu falei, não se preocupa, meu gerente financia. Ele não acreditou muito bem e acabei falando, então vamos comigo até o banco que você vai ver que o gerente vai financiar. E assim foi feito. O dono da loja teve a paixão de ir comigo até o banco quando eu tinha conta, porque ele julgava que isso não ia acontecer. Olha a questão da imaginação e a questão para explicar a causa e efeito. No primeiro momento, parece uma história meio arrogante do cara, né? Meio estranha. Mas ele foi comigo. Chegando lá, o gerente do banco falou assim para ele, olha, lembra do cara teu, chamava Antônio Mendes, o nome do gerente, do Bradesco. Ele falou assim, olha, para esse rapaz aqui eu financio 100.000 ao invés de 3, só com a palavra dele, não precisa nem de assinatura.
Foi assim que o gerente falou na frente do seu Geraldo, que é meu amigo até hoje. Então essa foi uma semente que foi plantada na cabeça do seu Geraldo naquele tempo, na compra do carro. E o tempo passou. Veja bem, o que aconteceu? Foi um bem que ele fez para mim, porque ele foi comigo até o banco, apesar dele não acreditar muito no primeiro momento, ele foi. Ele pagou para ver. E aí sabe o que aconteceu? No primeiro momento eu fiquei um pouco chateado, mas depois da coisa resolvida, esqueci o assunto e passou. 4 ou 5 anos depois eu estava na fila do Banco Itaú para trocar um cheque, para pagar um boleto que eu precisava pagar, e a menina do caixa não queria deixar eu pagar o boleto com aquele cheque ou descontá-lo, porque estava nominal à empresa. E ela falou que eu precisava estar com o contrato social da empresa naquele dia para que aquilo acontecesse. E aí, o que aconteceu? 4 horas da tarde, o banco estava fechado, eu não conseguia ir na empresa para pegar o contrato social, e se eu não pagasse o boleto naquele dia, o juro ia ser gigantesco. Naquela discussão que eu estava ali com aquela menina, alguém tocou aqui, bateu no meu ombro. Quando eu olhei do seu Geraldo, ele falou assim: o que está acontecendo aí, Isaú? Aí eu contei para ele a história. Eu falei: dá o cheque aqui para mim. Pegou o cheque, depositou na conta dele, me deu o dinheiro e eu paguei o boleto. Olha para você ver a questão da causa e do efeito. Então, quando a causa é boa, o efeito vai ser bom. Quando a causa é ruim, o efeito vai ser ruim. Tudo que você vai fazer na vida tem que tomar cuidado com aquilo que você planta para que você tenha o resultado amanhã. Se você faz coisas boas, está assegurado que você terá coisas boas. Olha que interessante. O segredo para alguém ser causa, em vez de efeito, consiste em controlar as imagens mentais, isto é, feito efetivamente em consequência da prática regular de uma técnica simples e poderosa. E qual que é essa prática regular e essa técnica simples e poderosa? É a técnica de você fazer só coisas boas. É a técnica de agradecer por tudo que acontece na sua vida, seja bom ou seja ruim. Certo ou não? Qualquer coisa, o cara fechou você no trânsito, agradeça a ele. Porque normalmente se está fechando você no trânsito é porque você está com a mente iludida, você está com a mente brava, você saiu de casa nervoso. E aí as pessoas vão entrar no seu ambiente mental. E quando alguém te fecha no trânsito, se você agradece, é como se você tivesse reconhecido que isso estava acontecendo, e aí você se reconcilia e você tem uma vida mais tranquila. Agora, qual é a aplicação de tudo isso que eu falei para vocês na prática, para formar o destino? Como é que eu faço? Como é que eu aplico isso na prática? Como é que eu chego no objetivo? A primeira coisa que você tem que fazer qual é o teu ponto fraco? O alcoólatra, ele só se recupera quando ele assume que ele é alcoólatra. Aí ele vai em aqueles lugares, no AA, por exemplo, que é o lugar onde cuida desse tipo de enfermidade, e a pessoa se cura, porque ele reconheceu. Então, reconhecer o seu ponto fraco é muito importante para que você consiga ser forte. Segundo, qual é a sua maior fraqueza? Olha bem, já que você descobriu o ponto fraco, se ele existe, qual é? Se for mais de um, qual é a sua maior fraqueza? Essas perguntas são fundamentais para você. Qual é o maior medo que você tem? Você tem medo de alguma coisa? Então pergunte para você, qual é o maior medo? Esta é a forma de você formar o seu destino e aplicar na prática todas as ideias e as técnicas que eu mostrei para você. Qual é a minha maior esperança ou sonho concreto? Pergunte para você, qual é a sua maior esperança? Qual é o seu sonho? Qual foi o meu maior erro? Você tem algum erro? Você cometeu algum erro? Se cometeu, descubra qual foi e corrijam. Esta é uma forma de formar o destino. Qual foi o seu maior defeito, né? Ou qual foi o seu feito mais nobre? O que você fez de melhor na sua vida? Você tem que fazer uma lista de tudo que você já fez, pretende fazer e como você é. Sétimo, desejo realmente servir os demais? Aqui está um ponto importantíssimo. Quem não tem o desejo de servidão, dificilmente acontece as coisas que você quer na vida. Você precisa ter esse desejo, esta vontade, a vontade de servir. Todos nós viemos aqui para servir. Eu lembro de uma passagem da Bíblia quando os discípulos de Jesus, quando ele formou lá os 12 discípulos deles, e eles todos ansiosos para começar a fazer os milagres, né? Porque Jesus falou que eles iam poder fazer os milagres iguais ao que ele fazia. E aí eles perguntaram para Jesus, e como é que a gente faz, como é que a gente começa, como é que a gente tem certeza? E aí Jesus diz, a primeira coisa que vocês precisam fazer é fazer os milagres pensando no bem das pessoas, pensando em servir as pessoas, e não pensando em você mesmo.
Esta foi a primeira coisa que ele disse para os seus discípulos. Olha que interessante. Perdoo de fato os outros e desejo-lhes o bem? Você é capaz de perdoar e desejar o bem da pessoa que você perdoou? Jesus, nessa mesma passagem, diz o seguinte: gostar de pessoas que gostam de você não tem mérito nenhum. Amar as pessoas que amam você não tem mérito nenhum. Eu quero ver você amar as pessoas que você não gosta, as pessoas que fizeram algum mal para você. Você perdoar essas pessoas e ainda ajudá-las, estiver pronto para servi-la. Aí está o segredo. Quem é que gostaria de apagar da minha memória? Tem alguém que você gostaria de apagar da sua memória? Lembre-se que apagar da memória não é a pessoa, você tem que apagar da memória a situação. Aí está o segredo. Se você tivesse uma oportunidade, o que você faria de melhor nesse momento da sua vida? O que é que você tentaria fazer melhor? Essa pergunta faz para você. O que é que eu tentaria fazer melhor para ajudar minha família, meu pai, minha mãe, meu tio, meu irmão, quem quer que seja? Essa é a décima forma, décima pergunta para você. Digo sempre a verdade? Sou sincero comigo mesmo? Você fala sempre a verdade? Você é sempre sincero com você mesmo? 12ª, sou prático e realista ou fico devaneando? Você é do tipo que fica falando, ou você é prático? 13º, sou realmente o que aparento para os demais? Qual é a verdade? Você é exatamente como você se apresenta para as pessoas? Ou você é uma máscara? Ou você é uma situação falsa? Vamos lá. 14º, a quem eu amo mais do que todos? Faça a pergunta para você. Quem você ama mais do que tudo? Até mais que você mesmo, se for o caso. É lógico que se você tiver alguém que você ame mais que você está errado. Eu não posso amar os outros antes de me amar primeiro. Mas pense nisso. Responda essa pergunta para você. A 5ª. Essa é a forma de praticar tudo que eu falei para que você forme o seu destino. Se você odeia alguém, se odeia por quê? Uma vez que você souber o porquê é a causa. Vai lá na causa e resolva que a tua vida terá sucesso. 16º. Tenho medo de alguém? Se tem, por quê? Essa é outra pergunta que você tem que fazer para você. Tudo isso vai te levar na concretização que você almeja, que é ser bem sucedido e com um destino bom. 17º. Quem foi a maior influência na sua vida? Lembra que eu falei lá no início? Tudo é uma questão de pensamento, é uma questão de pensar. E quando você quer pensar, você quer imaginar, a melhor forma é você pegar alguém bem sucedido para você se inspirar, para você imaginar como chegar lá da mesma forma que ele. Você tem essa pessoa que influencia bastante você? 18º, aliás, quais são as minhas principais metas e por quê? Qual é a tua meta? E por que da tua meta? Porque a tua meta, ela tem que existir e ela tem que ter um porquê. E o principal porquê é melhorar o maior número possível de pessoas. Se a meta não tiver esse benefício, não vai chegar longe. Não é divina. 19º, como posso atingi-las de maneiras mais eficientes? Já perguntou para você? Já que sua meta é boa, já que ela vai ajudar muita gente, de que forma você vai atingir de maneira mais eficiente? E para finalizar, a 20ª. Se fracassei no passado, por que fracassei? A maioria dos empresários bem-sucedidos é uma sucessão de vários fracassos e em algum momento acertou, certo ou não? O mais importante é não ficar apegado aos fracassos, é saber que eles existem e fazem parte da sua evolução. E a partir daí, agradecer os fracassos para que você possa atingir o seu objetivo com mais facilidade. Esta é a ideia principal, a ideia primordial do sucesso. Já pensou dessa forma? Você sabe quantas vezes fracassou e por quê? Pois bem, olha o que diz Ralph W. Emerson, baseado nessas questões todas que a gente está falando aqui. Ele diz o seguinte: o homem se cerca com a verdadeira imagem de si mesmo. Olha bem, o homem se cerca com a verdadeira imagem de si mesmo. Responder todas essas perguntas, você está fazendo um checklist de quem é você. E baseado nas suas correções, você vai se cercar de si mesmo. Todo espírito constrói para si uma casca e além do seu mundo ou de um céu. Saiba então que o mundo existe para você. Isso quem falou foi Ralph W. Emerson. O mundo existe para você. Você veio nesse mundo para fazer parte dele, para dominá-lo. Deus te deu essa condição. Deus te fez imagem e semelhança. Ele diz assim: olha, você se tiver fé igual a minha, fará obras iguais às minhas e até maiores. Portanto, você veio para dominar. E você aceita essa condição? Você aceita que você e Deus é a mesma pessoa? Aí está o segredo. A primeira coisa importante é, já que você descobriu o que fazer, você sabe agora que existem leis mentais.
Você fez um checklist de tudo que você fez de bom e do que você fez ruim que pode melhorar. Agora, resta uma coisa importante para você. Resta você praticar. E para você praticar, vai aí mais 4 dicas importantes para praticar. Tudo que você aprendeu. A primeira, tome uma posição de relaxamento num lugar sossegado, onde não será oportunado. Esta é a primeira coisa que você tem que fazer. Sentar num lugar tranquilo e começar a meditar sobre tudo que você estudou, sobre tudo que você relacionou e principalmente naquilo que você descobriu que não é tão bom assim, como fazer para resolver. Na hora de meditar você vai ter esse despertar e vai ter também a resposta de como resolver. Segundo, na visão da mente, reúna todos os itens necessários para criar uma cena final de uma condição ideal que você deseja concretizar. Percebeu? Quando você se sentar lá, num lugar tranquilo, dentro da visão que você tem de tudo que você viu e aprendeu e estudou, agora você vai fazer o seguinte, você vai criar a ideia necessária para concretizar tudo isso, para concretizar o seu desejo. Em posição de oração, em posição de meditação, num lugar tranquilo, Deus vai falar com você e Ele vai te dar direção. Terceiro, agora faça dele um fato presente para a sua mente e para a sua natureza, olha bem, sensitiva, pensando e sentindo a visualização feita como uma realidade atual de agora. Quando você pensar em construir qualquer coisa, você tem que mentalizar como se ela já tivesse construído. Por exemplo, eu quero comprar um carro novo. Qual que é o carro que eu quero comprar? Mentalize e cria dentro da sua cabeça a imagem já dirigindo o seu carro, que ele já está na sua garagem. Aí começa a funcionar. Essa é a terceira dica. E a quarta dica é a seguinte: o passo final consiste em mergulhar mais fundo dentro de um estado mental relaxado, ou mesmo dormir por alguns instantes. Você foi para um lugar tranquilo, você meditou, criou o molde mental, tirou todas as coisas negativas da mente. E agora, se você sentir vontade, você até pode dormir um pouco com aquela sensação e pensando naquilo como já concretizado. Eu garanto a você que você vai chegar mais longe. Todo mundo deveria fazer isso. Se você pegar qualquer homem bem-sucedido, você vai ver que ele tira uns momentos para meditar. Eu estava ouvindo outro dia um cara que é considerado o pai do marketing, né? O rei da cocada preta do marketing no Brasil, que chama-se Érico Rocha, e ele tem feito muitos empreendedores lá também ganhar dinheiro, tem crescido bastante. É uma pessoa que tem milhares de pessoas no YouTube, está chegando a 1 milhão, né, de seguidores lá. Uma pessoa que é muito notável. E sabe o que ele diz outro dia numa entrevista dele, num dos podcasts dele? Que ele medita por 1 hora todo dia. Que esta é a forma que ele encontra para gerir melhor os seus negócios. Para que ele consiga tomar melhores decisões. Primeiro imagina, segundo cria, faz o molde mental, elimina todas as coisas negativas da mente e depois vai lá e medita para que isso possa se concretizar de forma mais perfeita. Por quê? Quando você senta em posição de oração, quando você vai meditar, você cria uma conexão direta com Deus, quer você queira, quer não. E a partir deste momento, as coisas funcionarão bem para você. Tudo isso vai te levar a um contentamento e uma autoconfiança. Quando a gente começa a colocar em prática tudo isso, quando a gente percebe que a gente conseguiu mudar o nosso destino, que as coisas funcionaram de forma melhor, a gente começa a se sentir mais confiante e o contentamento fica maior. E você vive mais feliz, não é assim? E por que isso acontece? O contentamento e a alegria e a autoconfiança não precisam depender de forma alguma das coisas externas. O contentamento ele vem de você. Por que as pessoas meditam? Para extrair de dentro do seu âmago a provisão infinita, a vida infinita, a alegria infinita, a sabedoria infinita, a harmonia infinita e a provisão infinita. Quando você medita, você traz de dentro de você tudo isso que já está dentro de você. E a partir daí você consegue praticar e fazer as coisas acontecer. Nós viemos nessa vida para fazer acontecer, e você também veio para fazer acontecer. Depende só de você. Um homem se torna aquilo que ele pensa, porque as imagens mentais predominantes moldam a consciência e se refletem no comportamento e experiências.
Você é o que você pensa. Você é projeção mental. Você é o que está armazenado no seu subconsciente. Se for coisas boas, vai saltar automaticamente coisas boas. Se for coisa ruim, vai acontecer coisas ruins. Então você determina onde você está e onde você quer chegar. É você que forma o seu destino. É isso. Como é que eu consigo fazer com que tudo isso faça parte da minha vida de uma forma boa? De uma maneira muito simples. Gratidão e reconhecimento. Tudo na nossa vida funciona por meio da gratidão e do reconhecimento. Você é aquilo que você reconhece. Isso é tão forte e é grave ao mesmo tempo. Porque se você reconhece nas pessoas coisas ruins, é porque elas estão dentro de você. E é a partir daí que você vai reconhecendo, vai refletindo cada vez mais coisas ruins. Ao passo que o contrário também é verdadeiro. Se você reconhece coisas boas nas pessoas, nos fatos, aonde você está, naquilo que você faz, só coisas boas te acontecerão. Então tudo tem a ver com o reconhecimento e com a gratidão. Seja lá qual for o infortúnio, agradeça e fala, olha, isso aqui foi para o meu autoaprimoramento, ok? E em segundo, reconheça que dentro de você existe a perfeição. Se você trabalhar desta forma, você vai mais longe. Aqui diz o seguinte: sinta gratidão e reconhecimento por ver os seus desejos cumpridos e seus sonhos realizados, mesmo antes que a evidência esteja diante de você. Você ter gratidão e reconhecer mesmo antes que ele aconteceu. Imagina, quero comprar um carro novo, preciso de 100 mil reais. Deus, muito obrigado por comprar o meu carro novo. Já visualizo, já reconheço que ele está na minha garagem. Quando você pensa desta forma, vai dar certo, vai acontecer. Então a gratidão e o reconhecimento é que vai fazer a diferença na sua vida. É isso que faz um homem bem-sucedido ou mal-sucedido. E aplicar as leis mentais. As leis mentais é que faz a diferença, é que faz você chegar onde você quer. Pois bem, meus amigos, este foi o tema de hoje. Foi isso que a gente se propôs a conversar com você. Se tudo isso faz sentido para você, se tudo isso é bom para você, aquilo que é bom para nós recomendamos aos nossos amigos, não é verdade? Então eu convido a você a assinar o nosso canal lá no YouTube, a você a compartilhar todas essas informações com seus amigos, pois o nosso objetivo aqui é nos unir para levar a boa nova a todo mundo, que todo mundo pode ser bem-sucedido, que todo mundo pode chegar aonde almeja chegar. Muito obrigado e até a semana que vem.